A sociedade competitiva atual e o culto crescente pela imagem têm levado à busca incessante pelo corpo perfeito e por super resultados no esporte. Com isto, a utilização de medicamentos fora das indicações usuais tem sido habitual, mas não sem consequências. Eu sou Alexis Guedes e nesta aula eu vou falar de esteroides anabolizantes androgênicos utilizados para fins estéticos ou recreativos e suas consequências para a função sexual e fertilidade. Os esteroides anabolizantes androgênicos têm estrutura molecular muito semelhante à testosterona e compartilham com ela, em maior ou menor proporção, os seus efeitos virilizantes e anabolizantes. Para entender a interferência dos anabolizantes na atividade da testosterona e no controle do eixo reprodutivo masculino, eu vou ilustrar alguns conceitos. No cérebro, podemos delimitar uma região responsável pelo controle de toda a produção hormonal testicular. Nesta região, temos o hipotálamo, a adenohipófise e uma estrutura vascular ligando essas duas estruturas, chamada de sistema porta-hipofisário. O hipotálamo produz o GnRH e o libera de forma pulsátil. A depender da cadência dessa pulsatilidade, nós temos a liberação pela adenohipófise do FSH ou do LH. Esses hormônios atuam diretamente sobre os testículos. O FSH estimula as células de Sertoli a produzir ABP, a proteína ligadora de andrógenos, que é muito importante para a maturação dos espermatozoides. Estimula também a produção de inibina, que controla, por sua vez, a própria liberação do FSH, ou seja, o aumento da inibina leva à redução da liberação do FSH. Por outro lado, o LH estimula as células de Leydig a produzir testosterona. A testosterona irá se ligar à ABP de forma concentrada localmente, levando à maturação dos precursores dos espermatozoides. A testosterona também terá efeitos sistêmicos, exemplificando aqui no contexto da aula, influenciará no aumento da massa muscular. A testosterona também funciona como a inibina, controlando a secreção do GnRH e do LH. Quando o indivíduo usa anabolizantes, essas substâncias terão os efeitos sistêmicos da testosterona e, de forma muito robusta, bloqueio central da liberação do GnRH e, consequentemente, do LH e do FSH. A redução da testosterona e da produção de espermatozoides, o que, de outra forma, pode-se dizer que existe uma redução da produção própria de testosterona e da fertilidade. Como demonstrado, a redução da fertilidade se dá pela redução da produção de espermatozoides. Como 85% do volume testicular se dá por espermatozoides e seus precursores, quando se tem redução da produção de espermatozoide, tem também contração do volume testicular. A partir deste momento, vou, através das melhores evidências científicas disponíveis, tentar responder a 3 questionamentos. Qual a gravidade desses achados? Eles são reversíveis? Qual o seu impacto a longo prazo? Em uma coorte retrospectiva, foi avaliada causas de hipogonadismo severo em homens. A partir de um grande banco de dados de 6.033 pacientes, foram identificados 97 pacientes com hipogonadismo severo. O mais interessante nesse estudo é que, de todas as causas possíveis, 43% dos pacientes tinham sido usuários de anabolizantes. Até pouco tempo atrás, prevalecia a crença que após a interrupção do uso do esteroide anabolizante, com mais ou menos tempo, espontaneamente ou através do uso de medicamentos, obtinha-se a recuperação completa da função gonadal. À luz das novas evidências, este pensamento tem se modificado. Neste estudo, ex-usuários de esteroides anabolizantes com faixa de idade entre 18 e 50 anos
e uma média de interrupção do uso de 2,5 anos foram comparados com indivíduos usuários atuais e com não usuários de anabolizantes, considerando a faixa azul como a faixa de normalidade para a testosterona. Vejam que os usuários de anabolizantes apresentam níveis suprafisiológicos deste hormônio. Os indivíduos que nunca usaram apresentam níveis adequados de testosterona e dentro da faixa de normalidade. Os indivíduos que usaram previamente anabolizantes estão com a testosterona dentro da faixa normal, porém inferiores aos indivíduos que nunca usaram. Lembro que o intervalo médio de tempo de interrupção do anabolizante foi algo em torno de 2,5 anos. E acrescento que 40% desses pacientes que fizeram uso de anabolizante fizeram também tratamento pós-ciclo para tentar recuperar plenamente a função gonadal. Considerando agora o volume testicular, vejam que a faixa em verde representa o volume testicular normal, onde se encontram os indivíduos que nunca utilizaram anabolizantes. É notável que os indivíduos em uso atual de anabolizantes têm a redução do volume testicular em praticamente a metade. É interessante mencionar que os indivíduos que abandonaram o uso, que interromperam o uso há em média 2 anos e meio, nesse estudo não conseguem alcançar o volume testicular de normalidade. Com dados do mesmo estudo, vejam que os indivíduos que fizeram uso prévio de testosterona e interromperam tiveram mais queixas sexuais, como redução da libido e disfunção erétil, do que os pacientes que nunca haviam usado anabolizantes, confirmando os dados do estudo anterior. Neste outro estudo, homens que fizeram uso de anabolizantes por pelo menos 2 anos e interromperam essa prática há pelo menos 3 meses, quando comparados com homens que nunca utilizaram anabolizantes, tiveram valores menores, médios de testosterona total, tiveram também um volume testicular menor do que os nunca usaram e também tiveram uma pontuação menor num score que mede desejo sexual. Sendo que, neste estudo, o tempo médio de interrupção dos ex-usuários foi de 58,9 meses, ou seja, quase 5 anos. Resumindo, o uso de anabolizantes para fins estéticos ou recreativos pode levar a comprometimento da fertilidade e da produção própria de testosterona, achados estes que podem durar por longos anos e não necessariamente são completamente reversíveis. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você tem interesse em temas de endocrinologia, assine nosso canal e passe a acompanhar todas as nossas publicações. Obrigado pela sua atenção.